Está entrando no ar o programa Defensoria na Quebrada. Nós, defensoras e defensores públicos, vamos compartilhar com vocês nossas experiências profissionais e também aprender o direito vivido no dia a dia da comunidade. Venham com a gente! Fala, galera do Território do Bem! Bem-vindas e bem-vindos ao programa Defensoria na Quebrada. Eu sou o Vinícius Lamego, defensor público estadual aqui do Espírito Santo e sou um dos apresentadores do programa. O programa Defensoria na Quebrada é uma iniciativa da Associação dos Defensores Públicos do Espírito Santo com o apoio da Defensoria Pública do Espírito Santo. Como temos falado desde o início, durante os programas realizamos entrevistas e debates sobre diversos temas relacionados ao direito, sempre quinzenalmente, às quintas-feiras, no horário das 16 horas, na Rádio Grande Maruí. A ideia do programa é debater os direitos da população de forma leve e descontraída, sem a linguagem chata, difícil do meio jurídico. E espero que estejam gostando. Nós já falamos sobre defensoria pública, sobre o direito das mulheres, direito do consumidor, direito à moradia, direito de família, a igualdade étnico-racial, direito das crianças e adolescentes, sobre as formas de prevenção às chuvas e outros desastres e sobre a abordagem policial. Mas para que os programas fiquem ainda melhor, a gente quer muito a participação de vocês. Então mandem perguntas e comentários para o WhatsApp 997439294. Repetindo, 997439294. E o programa anterior foi apresentado pelo defensor Vitor Ramalho e contou com a participação do defensor público Rafael Muri. Eles explicaram como a polícia deve agir na realização de abordagens pessoais e quais os direitos dos cidadãos que são abordados. E hoje estamos apresentando o nosso 10º e último programa. Nós vamos tratar dos direitos da população LGBTI+. A discussão sobre esse tema é muito importante para que os direitos dessa população sejam cada vez mais conhecidos e respeitados. E para isso, convidamos o defensor público Douglas Lousada. Boa tarde, Douglas. Peço que se apresente ao público ouvinte, por favor. Olá, boa tarde a todas, a todos e a todes. Meu nome é Douglas, eu sou defensor público no Espírito Santo. Eu atualmente faço parte do Fórum Estadual LGBT, aqui também do Estado do Espírito Santo, e componho o Conselho Estadual LGBT do Espírito Santo. É um prazer estar aqui com vocês hoje nessa tarde para tratar um pouquinho mais sobre respeito, principalmente. Boa tarde, Douglas. O Douglas tem um histórico bem grande já na atuação, né, na defesa dos direitos da população LGBTI+, em várias frentes, né? Então eu tenho certeza que a gente vai aprender muito hoje aqui com essa conversa com ele. Então eu queria primeiro, né, para a gente começar a esquentar sobre esse assunto, que você explicasse um pouquinho o que significa a sigla LGBTI+. Bom, Vinícius, essa sigla LGBTI+, muita gente acaba achando que é uma sopa de letrinhas, né? Não compreendendo o que significa cada uma dessas designações. Então é importante a gente esclarecer nesse início, né, do que a gente está falando, de que população a gente está falando, para depois a gente falar um pouquinho sobre os direitos dessas pessoas. Então hoje a sigla que mais se utiliza, como você disse, é a sigla LGBTIA+. O L, ele vem das mulheres lésbicas, colocadas em primeiro lugar na sigla de forma proposital, né, como reconhecimento à importância das mulheres. O G representa os gays, os homens gays. O B fala dos bissexuais. O T representa pessoas travestis e pessoas transexuais. A letra I, mais recentemente incorporada, representa as pessoas intersexo, aquelas que nascem com características tanto do sexo feminino quanto do sexo masculino. Explicando um pouquinho mais sobre essas designações que eu citei, é importante a gente falar para o ouvinte, né, que quando a gente está falando de população LGBT, a gente tem que diferenciar 3 conceitos básicos, né? A gente fala de sexo biológico,
a gente fala de orientação sexual e a gente fala de identidade de gênero. Quando a gente fala de sexo biológico, a gente está tratando da questão biológica mesmo, como o próprio nome diz, né? Se aquela pessoa ela é do sexo masculino ou do sexo feminino, se ela tem características biológicas, cromossômicas, né? De um sexo ou de outro sexo, né? Então a gente está falando das designações homem e mulher e também da designação intersexo, como eu já citei, né? A pessoa intersexo, ela nasce com características biológicas dos dois sexos, né? E quando isso acontece, logo quando essa pessoa ainda é um bebê, se costuma fazer uma escolha de acordo com aquelas características mais desenvolvidas, né? Antigamente se chamava se utilizava o termo hermafrodita para se referir a essas pessoas, né? Uma pessoa que nasce com órgão sexual masculino, mas que nasce com útero também ao mesmo tempo. O direito dessas pessoas hoje em dia ele tem sido bastante invocado porque várias pessoas consideram uma mutilação você fazer essa escolha quando a criança ainda é um bebê e você não se sabe ainda qual vai ser o gênero que vai se desenvolver. Então, quando a gente está falando dessas características biológicas, físicas, a gente está falando de sexo biológico. O segundo termo é orientação sexual. Orientação sexual, a gente está falando de afeto. A gente está falando sobre para qual pessoa determinada pessoa determina, indica o seu afeto. Então, se eu sou um homem e indico o meu afeto para com outro homem, eu estou falando de uma pessoa homossexual. Quando a pessoa ela dirige o seu afeto para uma pessoa de outro gênero, né, um homem, uma mulher, um homem, nós estamos falando das pessoas heterossexuais, né? E quando a pessoa ela dirige o seu afeto tanto para homens quanto para mulheres, nós estamos falando das pessoas bissexuais também presentes na nossa sopa de letrinhas, né? E aí quando a gente está falando das pessoas homossexuais, nós estamos falando das lésbicas, quando estamos nos referindo a mulheres, ou dos gays, quando nos referimos aos homens. E por fim, a gente fala de identidade de gênero, que também é um terceiro termo. Identidade de gênero é a forma como eu me expresso em sociedade, como eu me apresento em sociedade de acordo com algumas características que nós entendemos como sendo masculinas ou sendo femininas. Então, a pessoa que vivencia em sociedade um aspecto considerado feminino, essa pessoa ela é uma mulher. E aí, quando a mulher ela nasceu com sexo biológico, né? Nasceu com órgãos genitais masculinos, mas faz essa experiência de vivenciar com uma mulher, com essas características, a gente está falando da transexualidade, né? Ou seja, a pessoa transexual é aquela que nasce com um marcador biológico, mas durante o seu desenvolvimento, durante a sua vida, ela se identifica com outro gênero e assume características que a sociedade considera como marcadoras daquele gênero. Então essas pessoas são pessoas transexuais, elas transigem, elas transitam, melhor dizendo, né, de um gênero para o outro, transitam do gênero que foi determinado a partir do aspecto biológico para um gênero que elas se identificam e se sentem mais confortáveis em vivenciar a vida delas. Essas são as pessoas transexuais. Então, está sendo muito bom de começar o programa, né, com essa explicação sobre essas diversas formas de manifestação da sexualidade, né? Eu acho que a gente trazer esse conhecimento, ele é muito importante até para que as pessoas comecem a compreender mais, né, essas individualidades e respeitar mais essas individualidades. Você pode falar um pouquinho sobre essa importância do respeito a cada uma dessas individualidades? Vinícius, acho que o mais importante da gente ter em mente hoje é o respeito às individualidades, como você disse, né? A pessoa LGBT, ela não se sente ofendida quando alguém não compreende, né, o modo como ela vivencia por não conhecer, né? Ela vai se sentir desconfortável se ela for desrespeitada
enquanto uma pessoa. Então não tem problema nenhum você querer aprender mais, né? Não tem problema nenhum você, em determinado momento, por desconhecimento, você ainda não se portar da maneira exata como deveria ser. Mas o que a população LGBT quer é que as pessoas as respeitem nas suas individualidades e nas suas liberdades, né? Então, esse momento é muito importante para a gente ter isso em mente, que para todos os nossos ouvintes sejam replicadores, né, dessa necessidade de respeito e também dos direitos que a gente vai falar daqui a pouquinho. Queria só fazer um comentário a mais, Vinícius, que no momento inicial eu não falei das pessoas travestis, né? E travesti é uma designação muito comum também, muito utilizada aqui no Brasil, principalmente, para se referir a essas pessoas que fazem essa transição de gênero, né? Que nasceram de uma maneira biológica, mas se identificam com outras características de gênero. Pessoas travestis, elas são muito semelhantes às pessoas transexuais, inclusive não tem uma diferença objetiva, assim, essas pessoas são travestis, essas pessoas são transexuais. Não existe uma diferença tão objetiva, é mais uma questão mesmo de autodefinição, de autodeclaração. O termo travesti é utilizado no Brasil há muito tempo, inclusive de maneira anterior ao termo transexual. Então hoje a gente tem várias pessoas que gostam de ser chamadas dessa maneira, e o que a gente gosta de pontuar é que não há nenhuma diferença de direitos, né, e nem de necessidade de respeito entre uma pessoa que se identifica enquanto travesti para com relação a uma pessoa que se identifica como transexual. É mesmo uma questão de autodeclaração. Quando a gente está falando de direito e de conceito, a gente está falando da mesma identidade. Bom, um grande exemplo, né, assim, de que a gente está falando essa questão de conhecimento, né, de respeito. Eu acho que para a gente ter respeito, muitas vezes a gente tem que conhecer um pouquinho, pelo menos ter o interesse de buscar conhecer. E um grande exemplo de que a falta de conhecimento sobre os direitos da população LGBTI+, resulta, né, numa reprodução de preconceitos, né, é a proibição de doação de sangue por essas pessoas. Eu mesmo nunca entendi isso. Eu já fui doar sangue algumas vezes e já vi que uma das perguntas que impediria, né, a doação era a pessoa, por exemplo, ser homossexual, né? E essa proibição, como a gente está falando, não tem nenhum respaldo científico, né? E apenas recentemente deixou de existir. Aí eu queria que você comentasse um pouco sobre essa questão também. Sim, a questão relacionada à doação de sangue por homens homossexuais e bissexuais também, ela é uma questão polêmica que recentemente o Supremo Tribunal Federal, que é o tribunal mais importante do Brasil, que determina a interpretação da Constituição, né, disse que não pode mais ocorrer. Era uma proibição que vinha sendo muito criticada por se basear num critério discriminatório. Se considerava que a pessoa, simplesmente por ter relação sexual com outro homem, ela teria mais chances de ter o vírus da AIDS, né, de conviver com o HIV. Então, por que ela era discriminatória? Por que esse critério era discriminatório? Porque ele não levava em consideração comportamentos de risco, e sim considerava todo o grupo como um grupo de risco. Quando a gente está falando de comportamento de risco, a gente vai perguntar, né, será que essa pessoa ela tem relação sexual apenas com um parceiro? Será que as relações sexuais apenas com esse um parceiro, elas são mediante a utilização de métodos que previnem a transmissão do vírus HIV? Isso não se questionava com relação aos homens gays. Então, homens gays e bissexuais. Então, um homem gay que fosse casado, que tivesse um relacionamento estável, ele não poderia doar sangue, apesar de ele estar numa situação idêntica a um homem hétero que também fosse casado e tivesse apenas uma companheira, ou que somente tivesse relação sexual com métodos de proteção. Então isso é discriminatório, porque o homem heterossexual e o homem homossexual, nessa hipótese, eles se encontram em situação idêntica. Um parceiro, somente em relação com método de proteção. Então era uma discriminação contra a população LGBT, em especial homens gays e bissexuais, simplesmente por eles serem quem eles são.
e não de acordo com atitudes que eles poderiam ter que causariam risco de transmissão do vírus HIV. Mas hoje em dia, então, né, não existe essa... Hoje em dia não existe mais essa proibição, né? Como eu disse, essa decisão veio de Brasília e determinou que não se pode mais fazer esse tipo de diferenciação. Hoje o que deve se avaliar são comportamentos de risco, né? Se determinada pessoa, seja homossexual ou heterossexual, ela tem um comportamento que pode gerar um risco, ela não pode doar sangue. Mas isso não vai se determinar apenas por ser uma pessoa, um homem gay ou um homem bissexual, né? Mesmo porque, Vinícius, a gente sabe que todos os sangues doados, eles são testados. Então não haveria uma justificativa técnica também para que houvesse essa proibição. E nesse assunto da questão desses preconceitos, dessas questões discriminatórias, você tem outros exemplos interessantes para trazer para a gente? Por exemplo, a questão também da patologização da homossexualidade. Olha, a gente tem aí muitos exemplos, né, de situações discriminatórias contra a população LGBT. O atendimento à saúde, ele é um direito de todas as pessoas e muitas vezes a população LGBT se vê excluída desse atendimento, principalmente pessoas travestis e transexuais, porque elas têm a dificuldade do nome, né, do respeito ao nome, que, como eu já falei, elas transitam de um gênero ao outro. Então, a maioria ainda não conseguiu fazer a retificação da documentação. Então, ao se apresentar com um nome diferente daquele que está no documento, sofre preconceito, é chamado por um nome que ela não se identifica de forma proposital. Isso também acontece, Vinícius, nas escolas, né? Nossos adolescentes muitas vezes já se identificam como uma pessoa transexual e são excluídos das escolas, porque não são compreendidos por aquela comunidade escolar, não são compreendidos pela família. Então, deixam de estudar, deixam de ir a atendimentos médicos para não sofrer preconceito, e isso é muito grave. A gente tem alguns números de associações de pessoas LGBTs que indicam que mais de 90% das mulheres transexuais, em algum momento da vida, precisam recorrer a trabalhar com prostituição. E isso é decorrência de uma exclusão da escola, isso é decorrência delas não conseguirem trabalho formal quando se apresentam numa entrevista, e tudo isso está relacionado ao preconceito pelo qual essas pessoas passam. Bota a vinheta aí, Marquinhos. A Rádio Grande Barueri está apresentando Defensoria na Quebrada. Então, Douglas, como você já começou a explicar pra gente, é comum que uma pessoa, né, ela possua uma identidade de gênero que não se compatibiliza com seu sexo biológico. E isso pode fazer com que a pessoa que não se identifique, né, com seu nome e com seu corpo promova algumas mudanças para se sentir mais confortável para exercer sua individualidade. As pessoas transexuais, elas possuem o direito de serem chamadas pelo seu nome social ou até de retificar o seu nome e gênero? Sim, Vinícius, agora você tocou num termo que é importante a gente explicar, né? O que é nome social? Nome social é o nome que a pessoa transexual ou travesti adota para que se sinta confortável com a identidade de gênero que ela vivencia. Então, a pessoa que é transexual e tem um nome masculino no documento, ela não se sente confortável em ser chamada por aquele nome masculino que está no documento. Então, essa pessoa ela adota um nome para que seja reconhecida, né, em sociedade. Esse nome escolhido é chamado de nome social. O nome social, ele, apesar de não estar no registro de documento, né, não está no registro civil e nos demais documentos, ele deve ser respeitado. Hoje a gente tem regulamentação de respeito ao nome social na maioria dos setores da nossa vida. Então a gente tem regulamentação nos bancos, a gente tem regulamentação na Justiça Eleitoral para que tenha nome social no título, a gente tem regulamentação para que seja respeitado o nome social nas escolas,
tanto enquanto adolescente quanto enquanto adulto. Na defensoria a gente tem vários outros órgãos públicos, então o nome social ele tem que ser respeitado. Se a pessoa ela chega num serviço público ou privado e diz, olha, esse é meu documento, mas eu sou uma pessoa transexual e eu gostaria de ser chamada de Maria. O nome social tem que ser respeitado. Não respeitar o nome social pode causar constrangimento e pode gerar o direito de indenização para essas pessoas. Agora, a pessoa transexual, ela pode, a maioria delas, na verdade, né, não se sente totalmente protegida só com respeito ao nome social. Elas querem ter esse nome no seu documento, na sua certidão de nascimento, na sua certidão de casamento, no RG. Né? Por quê? O nome social, não, como eu disse, não protege todas as situações constrangedoras. Você chega num lugar que você precisa apresentar o documento. Você apresenta o documento e depois é chamado, corre-se o risco de ser chamado pelo nome civil, e às vezes a pessoa já fez a transição hormonal, né, já está tomando hormônio, já está com características que a gente reconhece como de determinado gênero, às vezes até já fez cirurgias, e o nome social não protege de que essa pessoa também passe por uma situação constrangedora nesses ambientes. Então é importante que esse nome seja incluído no registro civil, né, que a gente realmente altere todo o documento dessas pessoas que desejam, para que elas não passem por constrangimento. Durante o tempo, a gente teve várias fases. Já foi bem mais difícil fazer a retificação. Antigamente só se retificava quem realmente tinha feito cirurgia, e hoje não é assim mais. Hoje basta que a pessoa transexual ou travesti ela queira trocar o seu nome e cumpra algumas exigências burocráticas de apresentação de documentos. Isso pode ser feito diretamente no cartório de registro em que a pessoa é registrada. Então hoje não precisa de cirurgia, não precisa de que ninguém seja sua testemunha de que você realmente é uma pessoa transexual, basta a declaração de vontade da própria pessoa travesti ou transexual, e isso é feito diretamente no cartório de maneira bastante rápida, inclusive atualmente. Então hoje em dia não precisa nem de ação judicial para fazer essa retificação, né? Não, hoje não precisa de processo, não precisa de determinação de juiz. A pessoa não precisa nem de orientação da Defensoria Pública ou de advogado. Basta ela ir ao cartório e apresentar a documentação. É claro que a gente sabe que é um procedimento ainda um pouco burocrático e que as pessoas sem orientação jurídica às vezes não conseguem levantar toda essa documentação. Então a Defensoria ela continua prestando essa orientação às pessoas transexuais e travestis para auxiliá-las nesse processo, embora não seja indispensável que a pessoa vá à Defensoria Pública. Eu creio que a Defensoria até fez um mutirão recentemente, acho, de retificação de nome. A Defensoria, por meio do Núcleo de Direitos Humanos, ela fez 2 mutirões recentes. Um em Vitória, por meio da Associação Gold, que é uma associação bastante conhecida e que trabalha pela efetivação dos direitos não só da população LGBT, mas de diversas populações vulneráveis. E fizemos também, na semana passada, em parceria com a Prefeitura de Serra, um mutirão também lá em Laranjeiras. Mas esse é um trabalho que a Defensoria faz de modo contínuo. Depois a gente pode passar o número de contato do Núcleo de Direitos Humanos para que as pessoas possam fazer esse contato. E essas pessoas, elas também possuem o direito ao atendimento integral e gratuito de saúde para adequação do seu corpo biológico a essa identidade de gênero e social? Então, Vinícius, como eu já falei sobre as pessoas transexuais, né, existem alguns marcadores de gêneros que a gente fala, né, que identificam em sociedade se a pessoa é do gênero masculino ou feminino. A gente tem ainda esses marcadores, né, cabelo comprido, seios grandes, a marcação no pescoço, que chama pomo de Adão. A gente tem alguns marcadores, barba para homem, a gente tem alguns marcadores de gênero que identifica as pessoas como do sexo, do gênero masculino ou feminino.
Para você ser uma pessoa transexual, não necessariamente você tem que apresentar essas características, mas essas pessoas elas querem não sofrer preconceito. Então, muitas delas querem adotar esses marcadores de gênero. Então, o homem transexual, que é aquela pessoa que nasceu com genitália feminina, que nasceu do sexo feminino, mas se identifica como homem em sociedade, ele quer desenvolver barba, ele quer ter uma voz mais grossa, né? Ele quer retirar os seios, fazer cirurgia de retirada de seios, né? Por outro lado, a mulher transexual, que é aquela pessoa que nasceu com sexo biológico masculino, mas se identifica como mulher, ela quer colocar uma prótese de silicone, ela quer ter cabelos compridos, ela quer não ter o pomo de Adão, que é essa marcação, o famoso gogó, né, do pescoço. Então, não é para uma pessoa ser uma pessoa transexual, ela não tem que ter esses marcadores, mas as pessoas transexuais querem apresentar esses marcadores ou retirar esses marcadores para que elas passem em sociedade, para que elas não sejam identificadas tão claramente em sociedade como pessoas transexuais, né? A gente fala de passabilidade. Quanto mais a pessoa transexual ela consegue ter esse critério de passabilidade, menos ela vai ser identificada, menos ela vai sofrer preconceito. O ideal é que nenhuma pessoa tenha preconceito, né? Não importa se a gente está identificando se aquela pessoa ela é transexual ou não, a gente tem que respeitar. Mas a gente também tem que respeitar e entender quando essas pessoas querem passar por esse tipo de procedimento, por esse tipo de tratamento para ter essa passabilidade. Então, as pessoas transexuais, hoje, inclusive pelo SUS, né, pelo Sistema Único de Saúde, elas têm direito garantido de acessar terapia hormonal, né, a hormonioterapia, e também algumas cirurgias de redesignação sexual. Aí a gente poderia ter aí uma descrição de vários atendimentos e vários procedimentos, melhor dizendo, que são previstos no processo transexualizador. Mas eu acho que o que é importante a gente dizer aqui hoje, para quem está nos assistindo, é que existe esse direito de acesso ao processo transexualizador. Ou seja, fazer tratamento hormonal para que você adquira marcadores masculinos ou femininos e também cirurgias. Também há obrigatoriedade dos planos de saúde custearem procedimentos cirúrgicos desse tipo. Isso ainda é polêmico, mas os tribunais do Brasil têm avançado no sentido de entender que os planos de saúde são obrigados, porque a pessoa transexual ela não está fazendo todos esses tratamentos e procedimentos por uma questão meramente estética. Ela está fazendo esses tratamentos e procedimentos por uma questão até mesmo de saúde mental, para que ela se reconheça naquele corpo e seja reconhecida em sociedade como daquele gênero e para que, ao final, ela pare de sofrer preconceito, discriminação e exclusão social. Então, não é uma mera questão estética, e sim uma questão de direito mesmo, de adequação, para aqueles que desejam, né? Quem não quer fazer tem que ser respeitado da mesma maneira, enquanto pessoa transexual, travesti, e é isso. Eu presenciei um caso recente, né, de uma pessoa que eu conhecia antes e depois desse processo, né, transexualizador, e eu vi o tanto que as pessoas antes eram uma pessoa até com baixa autoestima, né, mais deprimida, tanto que a pessoa se transformou depois desse processo com uma autoestima maior, ficou mais feliz, assim, né, mais viva, assim, né, eu fiquei impressionado, assim, que realmente faz uma diferença muito grande para determinadas pessoas, né, todo esse processo. Sim, e a gente vê também, né, que o recorte de classe social acaba sendo um problema para isso também, porque pessoas que têm mais condições financeiras, elas têm acesso a esse tipo de tratamento e esse tipo de procedimento de forma mais fácil e acabam conseguindo fazer a transição de maneira mais efetiva. Então a gente vê a nossa população mais vulnerável duplamente penalizada, né? Não consegue ter acesso
a esse tipo de serviço de forma gratuita, porque eu disse que é garantido no SUS. Mas a gente passa por alguns problemas aí quando a gente vai realmente Aproveitando ter acesso. o gancho, a Defensoria faz esse tipo de atendimento, já entrou com ações para exigir esse tipo de tratamento. A Defensoria ela faz o acompanhamento da política aqui no Estado, né? Ou seja, ela participa de comitês na Secretaria de Saúde, no Conselho Estadual, para que esse atendimento seja universal, seja para todas as pessoas, mas também atende de maneira individual quando a pessoa precisa de alguma coisa específica. A gente tem atuado especialmente atualmente com relação a planos de saúde, que os planos de saúde têm negado. No público, aqui no Estado, a gente tem uma política de atendimento, ela não é perfeita, mas é uma política que existe. Inclusive, esse atendimento é no Hospital das Clínicas, no UCAM, da UFES, né, aqui pertinho da gente, aqui em Maruí, e ali tem o ambulatório de diversidade de gênero. Então, a gente tem conseguido ali que as pessoas façam tratamento hormonal. As cirurgias, o Espírito Santo fazia, o Espírito Santo era um estado pioneiro em relação às cirurgias, mas também de uns anos para cá, infelizmente, em razão da aposentadoria de um médico, nós temos tido mais dificuldade. Mas a Secretaria de Saúde tem trabalhado isso, tentando resolver. A gente precisa municipalizar esse atendimento, né? A gente tem as pessoas que precisam de hormônio, elas não têm que ir somente ao Hospital das Clínicas, ela tem que ir na posto de saúde de Cariacica, de Serra, de Vila Velha, e terem acesso a esse atendimento. Mas a gente está à disposição, sim, a Defensoria faz esse atendimento também. Dá o play, Marquinhos. Então, vamos avançar um pouquinho, né, em relação à questão dos direitos. Além desse direito de manifestar livremente a sua individualidade e sexualidade, as pessoas LGBTI+, possuem o direito de constituir uma família. Até pouco tempo, prevalecia no direito uma visão limitada, excludente de família. Se entendia que era um instituto que é constituído apenas a partir da união entre pessoas de gêneros diferentes. Mas, recentemente, houveram alguns avanços em relação a esse conceito e ele se tornou algo mais abrangente, mais inclusivo. Nesse ponto, como que o direito tem tratado sobre a união estável e o casamento entre as pessoas do mesmo gênero? Vinícius, hoje a gente nem fala mais de direito de família, né? A gente fala de direito das famílias. Há necessidade de reconhecer as diferentes configurações de família, não só para que sejam respeitadas as famílias de pessoas LGBTs, mas também outras formas de família que a gente sabe que tem aí na sociedade, né? Família de um pai só, de uma mãe só, família que só por avós e netos. Então a gente tem várias configurações e o direito tem avançado para que todas essas configurações sejam respeitadas. Especificamente com relação à população LGBT, felizmente, no Brasil já foi reconhecido tanto o direito de formação de união estável entre pessoas do mesmo gênero, quanto o direito ao próprio casamento de pessoas do mesmo gênero. Então, hoje, não era para ter, né? Se tem, eu desconheço, mas não deveria haver problema mais para que pessoas LGBTs, pessoas para que homossexuais e lésbicas, gays e lésbicas, se casem. Isso aí está amplamente decidido, e se ainda tem algum problema com relação a isso, procure a Defensoria que a gente vai resolver. Mas não é a realidade que a gente tem vivenciado. Às vezes a gente acha que não precisa mais falar desse tema, né? Porque desde 2013 pode se casar no Brasil, né? Pessoas do mesmo gênero podem se casar. Mas a gente às vezes se depara ainda com algumas pessoas que não têm ainda a ideia de que isso é possível. Eu me lembro de uma outra atividade que a gente fez em Cariacica não faz muito tempo, e aí eu nem ia falar sobre isso, achando que era um tema batido, né? E aí a gente tinha duas mulheres lésbicas e elas achavam que elas não podiam casar. Então é sempre importante a gente falar sobre isso e deixar bem claro para todo mundo que está ouvindo que a gente também não está falando apenas de união estável, a gente está falando de casamento mesmo, casamento civil, com tudo que tem direito, com todo o regime de direitos, né? De bens, de herança, de pensão. Então hoje a população LGBT
ela está protegida com relação a isso. E aí, esse é um gancho até para falar de outra questão, que é questão de privilégios, né? A população LGBT não quer ter privilégios, ela quer ter o mesmo direito que o seu vizinho tem, que o seu familiar tem, que é aquele direito de casar, direito de adotar também uma criança, né? Hoje, isso não é impedimento também. Os tribunais já têm reconhecido que casais formados por 2 homens ou 2 mulheres podem adotar livremente. Elas se cadastram no cadastro de adotantes, são avaliadas de maneira normal e podem adotar. Porque a gente tinha, há um tempo atrás, a situação preconceituosa de uma pessoa sozinha poder adotar. Eu sou solteiro, eu quero adotar uma criança. Eu poderia adotar uma criança. Eu sou casado com outro homem e eu não poderia adotar com esse outro homem. Olha que situação realmente preconceituosa e discriminatória que ocorria até algum tempo. Mas, atualmente também, os tribunais brasileiros já decidiram com relação a isso e garantem e reconhecem o direito de adoção por casais homoafetivos, que se fala, né? Então, a pessoa vai estar lá com 2 nomes, nome de 2 pais ou de 2 mães na sua certidão de nascimento, sem problema nenhum. E isso é muito bom, a gente reconhecer a diversidade das famílias, né? Na prática, apesar da lei, essa questão da adoção também, você desconhece problemas em relação a isso? Ou existe algum entrave burocrático, às vezes? Vinícius, aqui, pelo menos na nossa prática aqui no Espírito Santo, eu não tenho conhecimento mais de impedimentos em razão disso, não. É uma questão que realmente a gente já conseguiu avançar e graças a Deus tá dando tudo certo. Bom, a gente está falando aí, né, dos direitos da população LGBTI+, mas a gente sabe que no Brasil, né, a gente ainda está muito longe de garantir de forma plena aí o direito dessa população. E a gente sabe também que tem no nosso país prevalece uma discriminação e uma violência ainda contra essas pessoas. Você pode trazer um pouco esse quadro sobre a LGBTfobia no Brasil? Então, Vinícius, quando no início do programa eu falei sobre a necessidade de respeito, é para a gente não chegar a esse tipo de dado que eu vou trazer aqui para vocês. Não existem números oficiais no Brasil de pessoas LGBTs vítimas de LGBTfobia, porque os governos ainda não sistematizaram essas informações. Então, muito do que se tem hoje, muito dos dados que nós temos hoje, eles são contabilizados pela própria sociedade civil que se organizou para lançar luz nesse problema. Então a gente tem a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, ela contabiliza a quantidade de mortes de pessoas transexuais no Brasil. E no ano passado, em todo o Brasil, nós tivemos 175 mulheres transexuais e travestis assassinadas. Isso significa que são 2 mulheres trans assassinadas, a cada 2 dias, uma mulher trans ela é violentamente assassinada. Quando a gente fala da população LGBT como um todo, né, incluindo aí as outras designações, gays, lésbicas, bissexuais, a gente chega a um número de 237 pessoas vítimas de mortes violentas no ano passado. Isso dá uma pessoa LGBT assassinada a cada 36 horas. Então, quase todos os dias no Brasil, uma pessoa LGBT ela é assassinada simplesmente por ela ser quem ela é, por ela dirigir afeto a alguém do mesmo gênero ou por ela expressar uma identidade que não é aquela que consta do seu documento ou é equivalente ao seu sexo biológico. E isso é muito grave, né? Tem levantamentos que indicam que a expectativa de vida de uma mulher transexual é de 35 anos. Então, quando a gente fala da expectativa de vida da população em geral, a gente está falando, eu nem sei hoje, eu não olhei esse número, mas a gente está falando de 70 e tantos anos, né? Quando a gente está falando de expectativa de vida de uma mulher trans, a gente está falando de 35 anos, porque elas estão submetidas a todo esse tipo de violência. E
a violência, ela começa aos poucos, ela começa com uma palavra, ela começa com um xingamento, mas essas pequenas violências, que não são pequenas, né, para aquela pessoa que está recebendo, elas geram e incentivam violências extremas, como os casos de assassinato. Então é muito importante que a gente tenha em mente a necessidade de respeito. Né? Se diz muito que o xingamento, ele não mata, mas ele amola a faca. E nessas situações, né, de LGBTfobia, a pessoa que está sofrendo, né, ou que ela presencia essas ações, como que ela pode denunciar e quais providências que essa pessoa pode tomar? A LGBTfobia, ela, há pouco tempo, a partir do ano passado, na verdade, ela foi considerada crime de racismo pelo Supremo Tribunal Federal, que é o Tribunal de Brasília que interpreta a nossa Constituição. A prática de violência contra a população LGBT, ela já era crime, mas se enquadrava em crimes de menor potencial ofensivo, que a gente fala, crimes que possuem penas mais reduzidas, crimes que admitem acordos, e isso deixava a população LGBT e a mais desprotegida. Então a tese que se defendeu lá no Supremo Tribunal Federal é que essa discriminação motivada por LGBTfobia, ela se equivaleria ao crime de racismo. Quando a gente está falando de racismo, vocês já trataram disso aqui, a gente está falando de uma discriminação motivada em razão da raça da pessoa, né? A utilização de termos pejorativos, termos negativos, a exclusão dessas pessoas de determinados espaços em razão da cor da pele. Então se defendeu que a LGBTfobia seria também uma espécie de racismo social e que deveria ser punida com o mesmo rigor dos crimes de racismo. E o STF concordou com isso. Então hoje a prática de LGBTfobia, ela possui uma tipificação penal, né, ela equivale a um crime mais rigoroso do que antes dessa decisão, com penas com penas maiores, com a exclusão de algumas possibilidades de acordo, de transação. Então, isso foi muito importante para que a população LGBT se sentisse mais protegida. Então, é importante também que a população LGBT e mais, quando sofrer algum tipo de violência, ela procure registrar essa violência, ela procure registrar esse crime, que é o crime de LGBTfobia. Então, qual é a nossa orientação? Que a pessoa faça um registro numa delegacia. Aqui no Espírito Santo, a gente tem a delegacia online e a gente não tem ainda uma delegacia especializada relacionada à população LGBTIA+, mas a gente tem a delegacia do idoso, que foi indicada como uma delegacia que vai poder receber também esse tipo de denúncia, ficaria na reta da penha. Mas hoje a gente também tem essa possibilidade de registro online pela delegacia online, né? É importante que a população LGBT registre esses crimes para que a gente tenha dados, para que a gente realmente puna esses agressores e para que a gente, ao final, consiga, de alguma forma, reduzir a violência e criar políticas públicas direcionadas à proteção da população LGBTIA+. Quando ocorre a LGBTfobia, além do aspecto criminal, também surgem outros tipos de responsabilização. Então, se essa violência, se esse crime é por um meio digital, por exemplo, a gente pode pedir a retirada dessa ofensa, a gente pode pedir um direito de resposta, a gente pode pedir uma indenização contra esse ofensor. Aqui em Vitória, especificamente, a gente tem punição administrativa também. O que é isso? A Prefeitura de Vitória regulamentou, a Câmara de Vitória e a Prefeitura regulamentaram uma lei que prevê punição administrativa, ou seja, multa, pagamento de multa,
para pessoas que praticam LGBTfobia e outros tipos de discriminação também. Então a gente tem essa possibilidade de responsabilizar a pessoa, tanto no aspecto criminal, quanto no aspecto civil e também administrativo. Então é importante que todas as pessoas que se sintam em situação de violência, elas busquem fazer esse registro e busquem orientação jurídica, para que a gente possa conscientizar a sociedade, conscientizar as pessoas de que não se pode cometer violência contra a população LGBT simplesmente pelo que elas são, simplesmente pelo amor, pelo afeto que elas dirigem a outra pessoa. A Defensoria presta atendimento em relação a esses casos também de LGBTfobia? Sim, a Defensoria ela presta atendimento à população LGBT por meio do Núcleo de Direitos Humanos com relação a todos esses aspectos que são propriamente da população LGBT. Então, quando a gente vai falar de efetivação de retificação de nome, quando a gente vai falar de acesso ao direito da saúde, quando a gente vai falar de uma necessidade de indenização por uma situação constrangedora, por ser LGBT, tudo isso a Defensoria Pública, por meio do Núcleo de Direitos Humanos, ela presta atendimento, presta orientação jurídica e entra com as ações que são necessárias. Eu posso passar o número? Como acionar o Núcleo de Direitos Humanos? O Núcleo de Direitos Humanos da Defensoria, ele, além de atende presencialmente no núcleo da Defensoria Pública de Vitória, que fica ali na Avenida Jerônimo Monteiro, na chegada do centro, perto da Gruta da Onça, como é que é o nome? Número 1000. Número 1000, né? Sexto andar, Edifício Trade Center. O Vinícius está sabendo mais que eu. O prédio é novo, eu não decorei ainda, mas é no Trade Center, no início da Jerônimo Monteiro, ali perto da entrada da Gruta da Onça. Mas a gente também faz atendimento remoto, a gente tem um WhatsApp para atendimento, e o número é 99930-7443. 99930-7443. Também tem no site da Defensoria esse número, acessando lá o site e clicando no link lá dos números de atendimento, é só ir no número de atendimento de Vitória que eles redirecionam para esse. Douglas, agradeço muito a participação, você ter aceitado o convite para vir falar aqui com a gente, explicar bastante, né, esse assunto tão importante. Quer soltar uma última vinheta aí, Marquinhos? Só no encerramento agora. Então vamos lá. Estamos chegando ao final do 10º encontro do nosso programa. Hoje a nossa conversa foi muito importante, né, porque a gente conheceu um pouco mais sobre o direito da população LGBT+. Esse foi o nosso último encontro do programa. Apesar de existir uma certa tristeza, né, pelo fim do programa, pelo encerramento, eu acho que o que prevalece é um sentimento de felicidade por a gente ter compartilhado aí com todos os ouvintes essa maravilhosa experiência de realizar esse programa de rádio e estar mais perto da comunidade do Território do Bem. Agradecemos a todos que tornaram possível a realização do programa, a senhora Alzeli da Rádio Grande Maruípe, ao locutor Marquinhos Lima, que soltou todas as vinhetas e deu todo o suporte técnico aí para a transmissão dos programas, a ADEPS e a toda a sua assessoria de comunicação, a Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo e a todos que compõem a Defensoria também e deram algum tipo de suporte para a gente, a todos os apresentadores e convidados que participaram do programa e especialmente a vocês, ouvintes. A realização do programa Defensoria na Quebrada possibilitou uma troca entre os defensores públicos e a população do Território do Bem. Nossa ideia como defensores e defensoras foi estar presente nas comunidades, nos bairros e nos territórios. É importante lembrar que a Defensoria Pública é um direito seu. Ela existe para garantir seus direitos, pois de nada adianta um direito no papel que não é colocado na prática. Para informações sobre o atendimento da Defensoria Pública, acesse o site www.defensoria.es.def.br. Lá tem todos os números de WhatsApp para contato e todos os endereços. Agradeço a todos que ouviram o nosso programa. O programa acabou, mas a Defensoria Pública continuará empenhada em se manter presente e cada vez mais próxima da sua comunidade. Até breve.